Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está na Foresp Experience, dentro da FISPAL Food Service 2026. E nós estamos aqui nesse podcast tratando de aspectos voltados à sustentabilidade e nessa nossa entrevista, nesse nosso episódio, nós vamos olhar muito sobre a questão da sustentabilidade econômica. Vamos falar aqui de questões que são muito importantes para o nosso setor de hospitalidade, do ponto de vista de investimentos, de financiamentos e também de participações. E o meu convidado é uma referência no setor de investimento e participações, que é o César Queiroz, presidente da KIP, Queiroz Investimentos e Participações. Que alegria, César, ter você aqui, meu amigo. Pô, a alegria é minha. Obrigado pelo convite. Um abraço aí para toda a tua audiência. Vamos lá. O que a gente puder agregar, vamos construir. Vamos lá. Não, muita coisa para nós falarmos. César, o nosso setor, você conhece, mas nós queremos muito essa aproximação da KIP por tudo que vocês vêm construindo, pela tecnologia que vocês vêm trazendo para negócios, especialmente para o nosso público, que hoje é um público de cerca de 559 mil CNPJs no estado de São Paulo. Nós somos 10% do PIB do estado e nós somos 95% de micro e pequenas empresas. Queria que você falasse para nós, pelo teu olhar, o que está faltando? O empreendedor é difícil, né? Se tem um bar, um hotel, um restaurante, uma atividade de hospitalidade, ele tem que estar muito no dia a dia do balcão. O operacional. O operacional. A gente precisa muito da KIP nos ajudando a ter um olhar estratégico para investimentos, para inclusive aumentar a nossa lucratividade, porque a nossa lucratividade vem com a não gastar mais e também fazer bons investimentos. Como é que você olha para o setor de micro e pequena empresa e o que pelo seu olhar, pelo seu diagnóstico, seria importante nós começarmos a considerar e a implementar? Primeiro eu vou te agradecer a pergunta, porque ela abre para nós uma primeira janela de posicionamento. Tá. Eu, historicamente, sempre fui um entusiasta do micro e pequeno empreendedor, porque, na verdade, ele é o grande pulmão de empregabilidade. Ele é o cara que dá a dinâmica e a cadência no mercado de emprego, no índice de emprego. Às vezes eu vejo governos... 1.400.000 no nosso setor. Então, assim, eu lamento profundamente que o atual governo não olhe com a devida prioridade para esse segmento como um todo. Ele olha para o topo da cadeia. E o topo da cadeia, nem de longe, representa o pulmão de capacidade de geração de emprego que o pequeno, que o médio e até o micro tem de imprimir um movimento de geração de emprego, de regularização de emprego e fazer a coisa na mola econômica girar. A questão da liquidez, Valverde, eu digo para você que é um drama recorrente. Eu estou no mercado há pouco mais de 25 anos e o que a gente assistiu durante todo esse período foi um movimento institucional de governo promovendo uma concentração da rede bancária. Então, hoje no Brasil, você não tem muitas opções de instituições financeiras para gerar funding, para gerar liquidez, e liquidez de curto prazo, para ajudar o pequeno e o médio, o micro, a ter aquele giro de caixa suficiente para poder comprar melhor uma matéria-prima, para poder contratar melhor uma mão de obra, para poder fazer um investimento em aprimoramento técnico de uma cozinha, de um restaurante, de um bar, equipamento. Você não tem linhas de crédito viáveis. Linhas de crédito tem. Só que com um juro escorchante. A gente planilha isso recorrentemente e eu sempre oriento o pessoal. É raríssimas as linhas que hoje, com a taxa de juros no patamar que se encontra, você conseguir se convencer que uma linha de crédito da linha privada de bancos é viável, né?
Então, o que falta é uma política de Estado. Encarar o nosso pulmão empresarial, que é o micro, pequeno e médio, com a seriedade que ele merece. E isso você considera numa conexão União Federal, Estado e município, ou tem algum ente mais, vamos dizer assim, com mais capacidade dessa intervenção do que outro ente, por exemplo? Na verdade, assim, você tem uma pirâmide de governo, né? Certo. Querendo ou não, os municípios, eles estão mais na trincheira do dia a dia com o nosso setor, Certo. que é o ISS, a fiscalização é muito junta e tudo mais. Mas isso, quando eu falo de política de Estado, eu convoco todos para uma conversa sincera e plena. Alinhamento É um alinhamento institucional. Isso. Nós temos assistido, nos últimos anos, uma oneração à iniciativa privada de maneira geral, mas quem está sentindo mais o impacto é o nosso pessoal, é a micro e pequena empresa, que não tem recurso para buscar, ele está refém. Então, essa oneração, mais a falta de estímulos financeiros que viabilizem o negócio, que hoje os bancos preferem financiar a dívida pública, com a taxa de juros no patamar que está, do que assumir o risco de fundear mercado privado com o risco de default. Então, a cabeça do banqueiro também é muito voltada à precificação. Hoje, o patamar de juro que existe convoca os bancos a fundearem o governo e não assumir risco da iniciativa privada. Está errado. Então, você percebe que uma coisa vai empurrando a outra e juntas elas esmagam todo um segmento, todo um setor da economia. Esse é o problema. Acho que são questões bem complexas. Eu te confesso, está muito, e eu penso que o setor também está muito preocupado com o que vem de reforma tributária. Há uma preocupação. Eu temia que você tocasse nesse assunto. Há uma preocupação da nossa parte nesse olhar, porque ainda não temos uma plena compreensão de como é que isso será praticado, operacionalizado, fiscalizado. E o fato é que isso tem deixado, e aí você tem muito mais números do que eu, mas de uma forma geral você vê um endividamento muito grande, um dinheiro cada vez mais caro. E aí, César, nos faz, parece até contrassenso a gente falar em investimentos, por mais que o setor tenha dificuldades e tal, mas você é uma pessoa que traz inovação pela equipe, né, nas questões de participações, investimentos e participações. O que você olha que está mais, o que você recomendaria para esse público de micro e pequena empresa buscar a se posicionar para sair das cordas e começar a olhar possibilidades aí, seja em participações ou até mais em investimentos? Nós, nos últimos anos, a gente aumentou muito a atividade nossa de aquisições e participações. Tá. Justamente porque o empresário, o empreendedor, ele tende a focar no operacional e no core business dele. Seja um restaurante, seja um bar, seja um hotel, ele foca no negócio dele. E ele recorre a profissionais para se arvorar em soluções que ele precisa potencializar para atingir determinado resultado. No nosso nicho, a gente tem identificado alguns setores que são mais viáveis para a gente em termos de aportes. O custo do dinheiro no Brasil está muito elevado. Nós já fizemos, eu comentei com você, numa das últimas vezes que nós nos reunimos para um bom café, que desde o começo do ano passado nós já aumentamos a nossa estrutura e hoje nós estamos inclusive no Paraguai, justamente porque nós temos condições de captação de recursos num patamar de custo muito mais plausível, para que passado esse tormento todo que nós estamos vivendo hoje, se encontre uma solução de longo prazo. Hoje no Brasil você não consegue fazer um planejamento de longo prazo. Nós tombamos parte da operação para lá, para ter acesso a dinheiro barato, a ferramentas financeiras de custos mais viáveis, para propiciar a gente investimentos aqui no Brasil
e trabalhar melhor a questão de custo do dinheiro. Hoje, eu falo para você, o empresário pequeno e médio, ele está muito refém das linhas de curtíssimo prazo. Muito. São linhas de custo mensal muito alto, não raras vezes eles exigem uma colateralidade muito alta, e aí acaba condenando o que ele já tinha de recurso parco numa trava bancária para poder liberar uma linha. O que nós fazemos é exatamente a linha oposta. A gente constrói modelos financeiros baseados em ativos imobiliários, a gente usa muito esse mecanismo. Mas, ô César, e isso, como é que a gente consegue aproximar esse micro e pequeno desse universo? Porque aparentemente... Parece uma caixa de Pandora, Parece uma caixa de Pandora e nós precisamos muito, inclusive, falava com o nosso diretor aqui, o Enio, o nosso diretor executivo Edson Pinto, né, dessa aproximação de trazer a equipe para mais próximo da Foresp, até para nos ajudar a pensar isso, né, porque para nós isso é um desconhecido. Eu falo para você o seguinte, eu sempre fui muito discreto na nossa militância. Hoje a gente tem um fundo de mais ou menos 1,5 bi sobre gestão, não faço promoção, mas procuro trabalhar de uma forma muito tailor-made. Isso significa o quê? A solução que eu vou construir para você não é a mesma que eu vou construir para o cidadão ao lado. Eu procuro estudar a operação, eu procuro entender ativos, eu procuro entender capacidade de geração de fluxo e aquela história que eu estava falando com você antes. Se eu fizer determinado investimento, determinada etapa do processo produtivo, eu consigo majorar o faturamento e a liquidez em quanto? Então eu pago para ver. Vou ser sincero, é literalmente isso. A gente constrói o algoritmo, às vezes nós declinamos, mas muito do que a gente tem feito hoje para o setor de varejo, nesse momento nós estamos em 2 aquisições, uma do setor de vestuário e uma outra do setor de alimentos. E a conta a gente faz primeiro no momento presente. Então eu traço o cenário do Valverde hoje. Valverde, isso aqui é você hoje. Se eu fizer investimento XY em processo produtivo, em melhoramento de processos de gestão, incremento de fluxo de caixa para te tirar de banco, para parar de dilapidar o caixa, essa história que eu vejo recorrente no comércio, e eu falo para vocês, gente, na medida do possível, evitem antecipação de recebíveis de cartão de crédito. Eu sei que às vezes não tem para onde correr. Depois eu vou conversar mais aqui, eu faço aqui um compromisso. Eu vou me fazer muito presente a partir de hoje aqui na federação. Eu vou construir alguns conteúdos específicos. Tem solução. A antecipação de cartão de crédito, ela gera uma estanqueidade de caixa no médio prazo. Você antecipa e resolve um problema hoje. Ele no vencimento, o lucro, a lucratividade. Exato. Então, quando eu pego o modelo do Valverde, eu falo que eu ploto isto e isto de aporte, eu faço uma projeção de como será o Valverde nos próximos 12 meses, independente de governo. Eu sempre falo isso, vamos parar também com a história do viés político, né? A gente tem que arregaçar a manga e tem que trabalhar. Vamos tocar o barco. Lógico, o cenário político impacta a gente, mas vamos trabalhar. E em cima dessa construção, a taxa interna de retorno que eu vou ter é o que me garante entrar ou não. E a grande maioria dos projetos que nós temos visto, tem muita coisinha que está passando batido. E a gente plotando soluções até simples, traz às vezes um resultado de caixa, um EBITDA dele, dá uma melhorada de 30% a 40% sem grandes movimentos. E hoje eu digo para você, os nossos empreendedores, falávamos aqui há pouco, está muito no operacional. Eu não culpo ele, sabe, Valverde? Não dá, é o business, exato. E todos os dias, quando não está com o estabelecimento aberto, ele está na busca por uma compra para repor seu estoque, para fazer uma série de coisas. A federação tem muito esse papel, por meio dos nossos 25 sindicatos, de começar a levar esse tipo de conteúdo, sabe? O setor, por exemplo, de bares e restaurantes, eu acompanhei de perto esse drama que foi a pandemia. Eu acho que você lembra bem, muita gente foi levada a nocaute. Muito.
E o governo, à época, criou alguns mecanismos. PERSE, né? O PERSE e tudo mais. E o PERSE, ele veio num primeiro momento ajudar o empresário. E aí, agora, há pouco tempo atrás, a gente viu a figura do cancelamento do PERSE, porque, segundo o governo, atingiu o teto estabelecido no decreto. E aí, todo o setor se viu, de novo, tendo que contribuir pesadamente com o contexto. Eu tenho visto vários movimentos judiciais, inclusive, Sim, de tentar se manter no regime. Mas você percebe como tudo fica muito esgrimado, né? Você não tem um vetor de segurança. não. Infelizmente, Fica o nosso volátil inseguro. e o nosso judiciário, infelizmente, a gente não tem tido muita segurança jurídica. A gente hoje não consegue falar textualmente, tal matéria é segura. Não existe mais essa figura, infelizmente. Então, eu acho que a gente tem que buscar construir modelos de fortalecimento de fluxo de caixa, de tirar o setor do endividamento bancário de curto prazo. E aí entram os fundos, como o nosso, que constroem modelos alternativos financeiros. São fundos que operam com um tag-along mais longo. A gente não é banco que busca aquela taxa extorsiva de ganho imediato, a gente projeta no tempo. E a gente sempre trabalha em conjunto com o empresário. Então, a gente serra a trincheira junto com ele. Certo. É essa a nossa política lá. Ô Queiroz, e fazendo aí um olhar sobre o nosso setor, talvez um modelo que pudesse, um modelo de investimento, de participação, de melhora de fluxo de caixa, de acesso a capital, se houvesse talvez um modelo que pudesse ser pensado coletivo, algo que pudesse reunir determinados tipos de estabelecimentos com o mesmo porte, eu penso que tem muito a se pensar, e você que é um cara inovador, fora da caixa no sentido de ser visionário, pode nos ajudar a pensar e a estruturar, de repente, uma ampla parte dessa nossa cadeia, até pela similaridade do faturamento. Muito bom que você colocou agora, e eu vou te dar dois vetores. Um é doméstico e o outro é internacional. O vetor doméstico, essencialmente, nós temos uma agência de fomento no Brasil que, no estatuto, teria que pensar esse modelo, que é o nosso BNDES. O grande problema do BNDES para nós, réis mortais, pequenos e médios e microempresários, é que a malha de repassadores, porque você tem o BNDES aqui em cima, que aprova e libera, em tese, as verbas de financiamento, de subsídio e tudo mais. Ela permeia para a rede bancária. Então, os grandes bancos são os bancos credenciados para fazer o repasse, para o dinheiro chegar lá para o Valverde, rede de restaurantes. O grande problema é que quando chega nessa rede bancária, os critérios de aprovação e liberação são tão onerosos, são tão detalhistas, são tão exigentes, que 90% não consegue chegar nesse capital barato, que é o propósito do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social. É você ter um funding barato para desenvolvimento econômico e social. Só que ele fica represado na rede bancária, que é o repassador, que escolhe para quem vai esse dinheiro. E aí, quem é que tem o acesso livre a esse capital barato e é um capital saudável, porque é um capital viável economicamente? As grandes instituições, os grandes empresários, que não precisam muitas vezes desse capital porque eles têm outras ferramentas. Quem tem capital aberto em bolsa? Você tem uma outra caixa de ferramenta. O pequeno, o médio e o micro precisavam ter uma via segura de escoamento desses recursos do BNDES para chegar direto na ponta, que é onde precisa. E o critério da rede privada de banco é tão exigente que inviabiliza. Segundo viés, internacional. E foi por isso que nós demos um passo agora. Nós estamos nos Estados Unidos e estamos aqui no nosso vizinho Paraguai, que estão dando uma lição no Brasil que eu estou em choque, Valverde. Eu estou em choque. A lição que o Paraguai está dando para o Brasil, empresarial, governamental, tudo.
O Brasil hoje, ele ostenta um nível de rating das agências de classificação de risco no nível especulativo. O que significa isso? O Brasil, infelizmente, não tem determinados patamares basilares para falar para o empresário, para o investidor internacional, traz o dinheiro para cá, produtivo, que eu sou um país estável. Com isso, muitos fundos internacionais que seriam fantásticos para o nosso público não chegam aqui. Chegam em países que têm um rating, têm uma situação mais estável. Por isso que, por exemplo, no Paraguai hoje, estou falando agora um caso concreto, temos acessos a fundos norte-americanos de investimento de tag along, investimentos de longo prazo. No Brasil eu nem sonhava acessar. Então você percebe que tem um problema doméstico, que nós temos uma instituição que teoricamente teria que criar mecanismos para subsidiar todo o nosso mercado de micro, pequenos e médios, que não está acontecendo. E temos um problema institucional do país que ele não tem um grau de investimento. E isso inviabiliza a chegada de fundos. Ah, mas está chegando muito dólar no Brasil. Tá. Como saiu também. Porque são capitais especulativos que vieram surfar na Bolsa quando nós batemos quase a métrica histórica de quase 200 mil pontos. Você viu aquela flutuação, logo que começou a crise do Irã, a gente viu uma entrada absurda de dólar no Brasil, mas era um dinheiro que ficava restrito a 6 ou 7 ações, que são ações de alta liquidez, para especular na Bolsa. Tanto que boa parte desse capital já saiu. Eu falo de capital produtivo, capital para investir na rede de restaurantes, na rede de hotéis, na rede de bares. É isso que eu falo, isso é capital produtivo. É esse capital que gera emprego. Entendeu? Queiroz, e nos ajude aqui a formular um caminho para o nosso setor, para especialmente, nós temos 5% também de grandes, né, conglomerados de hotéis, sim. Redes de bares, de franquias, e tudo isso, mas nesse momento a gente quer olhar e quer falar um pouco mais direto para esse nosso parceiro. Como é que a gente sai das cordas, como nós estamos? Sei que essa é a palavra de $1 bilhão, né? Essa é a pergunta de $1 bilhão. Mas como é que a gente sai das cordas? Do ponto de vista, você conhecendo a nossa federação, como é que você olha passos iniciais que a gente possa dar para começar a seguir para um caminho virtuoso, onde permita-nos investimento e tal? Eu sei que isso não vai ser em uma semana, num mês, não. Mas isso... Na verdade, nós temos alguns vetores que fazem com que a gente fique numa corda, porque você tem uma reforma tributária chegando, você tem um cenário de decisões eleitorais agora no final do ano, que pode mexer muito com os próximos anos do país como nação, como projeto empresarial. Então é difícil responder essa sua pergunta de bate-pronto. Mas o que eu posso dar de experiência? Primeiro é tentar, eu uso um termo que vocês talvez nunca tenham ouvido, que é usar ataraxia. É você enxergar o cenário, na medida do possível, sem emoção. Eu sei que vocês aí têm seus restaurantes, seus bares e tal. A gente é muito apegado no negócio, né? E a gente é muito engajado no operacional. Então a gente começa a ver a coisa drenando, bate aquele desespero. E às vezes a solução está ali na nossa frente e a gente só tem que ter calma e construir o modelo e tentar enxergar as possibilidades. Hoje, o sistema tradicional bancário não te traz muitas soluções. Eu não estou falando aqui o óbvio anulante, mas a gente sabe muito bem. O que nós temos hoje são produtos, vamos colocar produtos alternativos, que de uma maneira cadenciada começam a fazer você a recompor o teu fluxo de caixa de uma maneira sem exposição de risco e construindo um modelo de médio prazo. Não é aquela solução de bate-pronto que você fala, vou precisar de 1 milhão aqui amanhã. A gente sabe que isso não existe, né? Não adianta a gente iludir o nosso pessoal que essas soluções não tem. Mas a gente tem modelos que fazem um planejamento de fluxo.
É isso que nós propomos. E eu penso, Queiroz, que nós temos uma demanda muito grande, não só pelo investimento, que às vezes o material fica sucateado, a geladeira e tal, mas há também uma demanda muito grande por folha de pagamento, por exemplo, se arcar com folha de pagamento, essas coisas todas e tal. Você acha que dá nesse caminho para a gente seguir e construir uma saída para isso? Então, a grande saída, o pessoal estava debatendo no Congresso há pouco tempo a questão polêmica das PJs, né? A gente está assistindo isso de perto, a gente sabe que hoje, quem é empresário, quem é empresária, em algum momento já teve esse tipo de problema, que é você contratar um quadro de funcionários usando o subterfúgio da PJ e quando esse funcionário, essa funcionária vai embora, ela ingressa com uma ação judicial trabalhista contra você e, infelizmente, o ônus vem batendo na porta, né? Então, assim, o cenário está muito incerto nessa questão de folha de pagamento. Eu ainda sou ortodoxo e eu prefiro pagar a conta e manter o CLT presente no quadro e fazer um planejamento financeiro já contando com esse ônus. Eu costumo dizer que isso não chega... No Brasil, hoje em dia, não é um ônus, é um seguro. Que a gente sai para contratar via PJ, a experiência já me mostrou que, às vezes, o molho fica mais caro que o peixe. Fica mais caro que o peixe. É isso aí. Ô César, a gente caminha aqui para finalizar esse episódio, mas eu queria muito ainda te ouvir nessas suas conclusões. Pois Que caminho institucional seguirmos? Como estabelecer etapas para que a gente possa promover no nosso setor essa cultura de preparar o nosso público para o investimento? Nós não temos essa cultura, isso acaba ficando muito, se prepara em várias frentes, na frente do atendimento, mas na frente que se estabelece uma oportunidade de investimento, nós não temos isso. Como é que o César Queiroz e a equipe pode nos ajudar nisso, pode nos aconselhar e pode nos ajudar a fazer? Não, pelo amor de Deus, não sou o dono da verdade, pessoal. A gente está aqui para tentar somar esforços. Tem muito conhecimento. Olha, você falou uma coisa agora que eu gostei muito, porque tudo passa pela cultura, pelo aprendizado, pelo esclarecimento. Você sabe que eu sou entusiasta da ontopsicologia como meio de entendimento das relações profissionais e institucionais. E o que eu percebo é que nós no Brasil, desde Brasil Império, nós fomos doutrinados na cultura do medo. Antigamente era a morte, era o chicote. Mais recentemente é a lei, é o fiscal, é o auditor da Receita, é o governador que baixou. Sempre é aquela coisa impositiva, top-down. Ou você obedece, ou você vai preso, ou você vai ser autuado, enfim. Você não tem um minuto de paz. Você não tem. Então, a primeira coisa que eu falo... Paz e estabilidade, né? Previsibilidade, meu amigo, que desespero. Eu olhar essa palavra no dicionário, a gente não conseguia adotar nunca ela no dia a dia. Eu não consigo fazer uma previsão de 2 anos no Brasil, né? Então, assim, a primeira coisa é trazer cultura. É nós dois, juntos, levar para todo o pessoal informação. Informação segura do que existe de seguro alternativamente às soluções tradicionais que o mercado nos empurrou goela abaixo. Primeira coisa, infelizmente, o Brasil ele é cercado de fraudes de toda ordem. A gente viu aí grandes bancos ruindo da noite para o dia, CDBs prometendo a 8ª maravilha do mundo, né? Você sabe que eu também tenho um fundo multimercado e lá a gente proíbe meus assessores de vender os COIs da vida e os CDBs milagrosos. É regimento nosso. Por quê? Não existe milagre. A única coisa que eu falo sempre, o único lugar que o dinheiro vem antes que o trabalho é no dicionário. Então, se levamos a cultura para o nosso pessoal, mostrando para eles, não é uma solução, é um conjunto de ações que a gente constrói, que o resultado final
é incremento de liquidez, equacionamento de endividamento e, por consequência, retomada de investimento. Então, isso eu chamo de cultura. É levar a informação correta, de uma maneira didática, transparente, sem jargões de mercado, sem linguagem jurídica, aquela coisa rebuscada. A gente precisa levar a informação correta para o nosso empresário. E aí, em cima disso, individualmente, procurar entender as dores e construir modelos. Eu acho que é por aí. Perfeito. Finalizamos aqui esse episódio, esse rico bate-papo, onde pudemos aqui, liderados pela reflexão do César Queiroz, da KIP Investimentos e Participações, Queiroz Investimentos e Participações, que reúne na figura maior do César responsabilidade, conhecimento de mercado e também muita profundidade de apontar caminhos para o nosso setor, especialmente sairmos das cordas e irmos para inaugurar uma fase de investimento. Nós estivemos aqui na Foresp Experian e dentro da FISPAL Food Service 2026. Até o próximo episódio.